Bíblia Sagrada, Neemias, capítulo 11, relação dos que habitaram em Jerusalém e os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o resto do povo lançou sortes para tirar um de 10 para que habitassem na santa cidade de Jerusalém e as 9 partes das outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém, e estes são os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas e os netineus, e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Zefatias, filho de Maalalel, dos filhos de Pérez e Meazéias, filho de Beruque, filho de Col, José, filho de Azarias, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho do Silonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. Estes são os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joed, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maazéias, filho de Etiel, filho de Jesaías, e depois dele Gabai e Salai, 928, e Joel, filho de Zicre, superintendente sobre eles, e Judá, filho de Zenua, segundo sobre a cidade, dos sacerdotes Jedaías, filhos de Joiaribe, Jaquim, Zeraías, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Maraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus, e seus irmãos que faziam a obra da casa, 822, e Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelaías, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazuf, filho de Malquias, e os seus irmãos cabeça dos pais, 242, e Amazai, filho de Azarel, filho de Azaí, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os irmãos deles, varões valentes, 128, e superintendentes sobre eles, Zabidiel, filho de Gedolim, e dos levitas, Semaías, filho de Azube, filho de Azricão, filho de Zabias, filho de Buni, e Zebetai e Josabe, das cabeças dos levitas, presidiam sobre a obra fora da casa de Deus, e Matanias, filho de Milca, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe, que era quem começava a dar graça na oração, de Baquebuquias, o segundo, e seus irmãos, depois Abda, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum. Todos os levitas da santa cidade foram 284, e os porteiros Acube e Talmon, com seus irmãos, e os guardas das portas, 172, assim seja, os que habitaram na cidade de Judá. E o resto do Israel, dos sacerdotes e levitas, estavam em todas as cidades de Judá, cada um na sua herdade. E os netineus habitaram em Ofel, Izia e Gispa, presidiam sobre os netineus, e os superintendentes dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, os cantores ao serviço da casa de Deus, porque havia um mandato do rei acerca deles, a saber, uma certa porção para os cantores, cada qual no seu dia. E Petaías, filho de
Mesesabel, dos filhos de Será, filho de Judá, estavam à mão do rei em todos os negócios do povo, e quanto às aldeias, com as suas terras, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriate Arba, e nos lugares da sua jurisdição, e em Dibon, e nos lugares da sua jurisdição, e em Jaquebizel, e nas suas aldeias, e em Jesua, e em Molada, e em Bet-Pelet, e em Azar-Sual, e em Berseba, e nos lugares da sua jurisdição, e em Ziclag, e em Meconá, e nos lugares da sua jurisdição, e em Rimon, e em Zorá, e em Jarmute, e Zonoá, Adulão, e nas suas aldeias, em Laques e nas suas terras, e Azeca, e nos lugares da sua jurisdição, acamparam-se desde Beceba até o vale de Rinom, e dos filhos de Benjamim, Geba, habitavam em Maquimais, e Aia, e Betel, e nos lugares da sua jurisdição, e Anote, e em Nobe, e em Ananias, em Razó, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zeboim, em Nabalate, em Lode e em Ono, no Vale dos Artifícios. E alguns dos levitas habitaram nos repartimentos de Judá e de Benjamim. Assim seja.